O uso da internet na educação ajuda ou atrapalha? Tá certo? Então, partindo desse pressuposto, a gente sabe que hoje em dia todos nós, nos utilizamos dos nossos smartphones para várias ocasiões, E que a internet está aí posta e é uma ferramenta que a gente pode, assim, saber e adquirir qualquer tipo de informação, que seja na área educacional, no ensino-aprendizagem ou não. Então aqui nós estamos com o professor Edmar de Ciências e Matemática. Eu sou Carla, jornalista, professora de artes, professora de sociologia, atriz, e a gente vai bater esse papo sobre o uso da internet na educação. Nos auxilia ou nos atrapalha? Não é? Então eu queria agora saber de vocês, quando vocês vêm para a escola, E aqui nós nos utilizamos de livros, de vídeos, de slide, toda essa ferramenta nós temos para dar aula a vocês. Mas vez por outra, nós encontramos nossos alunos com o celular na mão. Será que ele está pesquisando o que vocês estão pesquisando, o que a gente está falando? Ou vocês estão apenas se distraindo e perdendo as informações da aula? Então, gente, eu queria saber qual a necessidade que vocês têm, a inquietação, o que é que causa, essa questão de pegar o celular mais de uma vez na sala de aula, quando o professor não diz assim, pesquise agora sobre isso, tá? Então vamos começar. Isaías. Olá, bom dia. Me chamo Isaías Mamed, do nono ano B. E, assim, muitas vezes a aula, quando se torna um pouco entediante, quando a gente já está um pouco enjoado de ficar dentro da sala, já começa a ficar cansativo, a gente, para fugir um pouco da realidade assim, da aula, a gente vai no celular para tentar se distrair, apesar de que não seja uma coisa certa. A gente tem que focar nos estudos, porque assim, são 4 horas que a gente passa dentro da sala que são valiosas para a gente, para a gente aprender tudo. E assim, é um hábito que, assim, na minha questão não vem, assim, eu não nasci, já vim crescendo assim, tendo acesso muito a aparelhos eletrônicos, mas se torna uma necessidade com o tempo, eu imagino. E a gente, para estar por dentro das coisas, a gente pensa que tem que estar sempre muito no celular, tem que estar sempre olhando as redes sociais, vendo o que fulano postou faz 1 segundo, a gente já está olhando. Então a gente se sente com aquela necessidade de estar sempre por dentro das coisas, até mesmo em horários inapropriados, como as aulas na sala de aula. Professor Edmar, então veja só, estamos também com o professor Edmar aqui, de Ciências e Matemática. Esse imediatismo que nossos alunos têm, quanto às redes sociais, como é que o senhor vê isso? Benéfico, maléfico? Porque em hora de aula, o sinal de uma mensagem tocou. Um trabalho junto com a juventude, as crianças, o que eu quero buscar para a minha vida. Minha formação,
não é conhecimento, nem preparar a minha vida para o futuro profissional, futuro como ser humano, na minha vida ética, moral, ser um bom profissional. Então, é isso aí, pessoal. É a gente buscar a essência. Qual é a essência? Nas redes sociais a gente busca algo que é interessante. Mas nunca deve ser aquele ponto-chave que eu tenho que ver agora. Que eu tenho que ver o Instagram de fulano. Eu tenho que acompanhar fulano de tal. É bom para o seu conhecimento, é bom para a sua vida. Ou você vai se... Ou aquilo é uma ação, uma vida que não tem nada a ver com a sua. Aqui tá, muitas vezes você está vendo algo de alguém que na verdade não será uma verdade, que você é a realidade daquilo. Se preocupar mais com a vida dos outros que se dá. Ou buscar a vida dos outros, ou buscar se espelhar naquela pessoa que muitas vezes está trazendo uma realidade para você. E apareceu esse vídeo sobre esse determinado assunto. E mais pra frente, o professor, ele acabou falando sobre aquele assunto. E eu já sabia dele. O TikTok, na minha percepção, ele é muito benéfico até certo ponto. Até o determinado momento em que a gente passa a se viciar. Por quê? Como Isaías falou, existem muitos vídeos que eles são reduzidos no TikTok sobre aquele determinado assunto. Porém, como eu já havia dito antes, muitos vídeos, tanto no YouTube, TikTok, qualquer rede social, eles nunca vão ter 100% as informações que a gente precisa. Por quê? Como eu havia dito no início, a primeira pessoa que obteve aquela informação, ela pegou através de um livro. E através daquela pessoa, aquele assunto foi passado de geração para geração. E a gente sabe que ao longo do tempo as coisas vão se perdendo. As coisas vão meio que, como é que eu posso dizer? Vão saindo, sabe, um pouquinho do contexto. Então, sempre vão haver vídeos ensinando determinado assunto, mas ele nunca vai estar completo. Se a gente for ver, como o Isaías tinha dito antes, se a gente for ver 3 vídeos sobre o mesmo assunto, um vídeo ou outro sempre vai ter mais informação, ou menos informação que o outro. Então, a mesma coisa é no TikTok, que é uma plataforma, acho que é uma das plataformas mais acessadas do mundo. Então, assim, eu não uso mais, mas muita gente usa. E é benéfico, sim. O moderno e na educação, eu acho, assim, na minha visão, não tem o certo e o errado na questão de usar a internet a benefício, né? A benefício. Possa ser que se torne errado quando você usa apenas uma forma. Você se torna um vício, né? Ou um vício, né? Você fique viciado porque usou apenas uma Uma forma. dependência. Mas uma o tradicional... Forma de você buscar a felicidade, muitas vezes vai encontrar. É Exatamente. complicado. O tradicional e o moderno. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Dentro desse mediatismo, desses males, né? Que esse mediatismo provoca, eu diria que é uma curiosidade desenfreada. Alguém aqui já sofreu cyberbullying? Não? Nunca postaram de vocês uma coisa que vocês não gostou? Nunca postaram uma imagem de vocês que não foi permitida e que lhe chateou? Já? Como foi que você se sentiu, Wesley? Tipo assim, foi muito mal porque ela pediu a outra pessoa uma imagem que eu não mandaria pra ninguém. E tipo, ela fez uma figurinha minha e botou nas redes sociais. Simplesmente. Tipo assim, é muito ruim, pô. Muito chateante. Isso se propaga muito rápido, né? Alguém Sim. já viu isso com alguém? Já. Algum famoso, alguma Sim. coisa assim? Aí eu pergunto a vocês, se isso acontecesse com você, Evelyn, como você ia fazer? Porque desfazer essa coisa que todo mundo já visualizou é difícil ou não é? Bom dia, meu nome é Evelyn, eu sou do B. E, pra ser bem sincera, a
questão é muito fácil fazer, mas é muito difícil desfazer. Se for algo que foi entre pessoas íntimas, vamos dizer assim, seria um pouco mais fácil. Porém, quando se propaga para uma multidão de pessoas, por exemplo, uma pessoa próxima que enviou para pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, vamos supor assim, é muito mais difícil. Porque se as pessoas já não têm um bom convívio com você, elas vão fazer questão de propagar aquela imagem mais ainda. Então, é muito fácil você pegar e enviar a tal foto, figurinha, o que seja, de uma pessoa. Mas na hora de desfazer, tem vezes que você nem sequer vai conseguir desfazer, porque infelizmente já tá ali no ar e não tem mais o que fazer. Então, vai muito da consciência, né? De cada um, isso, sobre o que vai propagar, o que vai enviar, o que vai postar. Porque quando aquilo estiver na internet, infelizmente vão ter momentos que já não vão ter mais como desfazer aquilo. Porque quando uma coisa é lançada na internet, é como se o mundo inteiro já estivesse pronto para saber daquilo. E é assim mesmo. Você já observou alguma vez alguma coisa desse tipo? Ou já passou por alguma coisa assim? Bom dia, meu nome é Raimax, sou do nono A. Eu acho que sobre essa questão de figurinhas é algo que é muito triste, porque muitas das vezes a maioria das figurinhas que são propagadas são de forma de ridicularizar uma pessoa. E infelizmente, a partir do momento que essa imagem é compartilhada, muitas das vezes você não vai conseguir realmente parar essa situação, porque a internet hoje é um meio de comunicação enorme. E eu acho que foi esse o objetivo com que ela foi criada. Só que ao passar do tempo as coisas foram mudando e muitas das vezes a gente acabou se perdendo nesse meio. A gente acabou levando em consideração que a internet, além de ser um meio de comunicação, também pode ser um meio de deturpar a imagem de uma pessoa e de, infelizmente, causar discórdia. Então eu creio que a partir do momento que a gente começa a ter essas atitudes de deturpar a imagem do nosso próximo, como fazendo figurinhas, como aconteceu com o Wesley, eu creio que a gente tem que repensar em si mesmo a nossa consciência e o que nós devemos fazer além. Você não acha que além de repensar o que posta, tem que repensar o que vê e o que passa adiante? Eu acho que totalmente, porque em si a internet ela não é maléfica, mas as pessoas se tornaram maléficas. Vamos dar um exemplo. Na internet você pode ter diversos conhecimentos, você pode ter a praticidade que você não tinha antes, que é a de se comunicar com uma pessoa que está em São Paulo e você está aqui na Paraíba, mas infelizmente é algo que está se tornando um vício na nossa geração e está se tornando algo cada vez pior. Certo. Pois é, gente, essa questão do cyberbullying é isso, né? O mesmo imediatismo e curiosidade que a gente tem de ver uma coisa, a gente vê, acha graça e repassa. Às vezes até sem querer, só para o outro rir. E isso também é uma questão maléfica, porque machuca, porque magoa, porque deprime, né? Porque faz o aluno, a aluna não querer vir à escola, porque pode chegar até a matar, né? É muito difícil essa questão. Mas pulando para o outro lado, o lado benéfico da coisa, vocês já tiveram algum professor que regularmente faz assim, pesquise sobre tal assunto na internet? Já? Como é essa experiência, Yasmin? Bom, meu nome é Yasmin Gomes e eu sou do nono A. A experiência que a gente tem dentro da sala de aula com a internet e o que os professores falam sobre isso, para a gente pesquisar algumas atividades. Eles geralmente colocam que a gente precisar não tanto na sala de aula, mas sim fora dela, em casa. Por exemplo, atividade para casa ou pesquisa, trabalhos, que geralmente sempre tem. A gente não busca uma coisa muito complexa para colocar no nosso trabalho ou explicativa demais.
porque a gente passa um longo período fazendo aquele tal trabalho e quando chega na sala de aula você só entrega pro professor e tipo, ali não é sua especialidade, você não tá sabendo o que você tá fazendo, é só copiou do Google, colocou lá e entregou. Mas geralmente também tem gente que procura saber mais sobre esse conteúdo e sim colocar com suas palavras no trabalho e entregar. É isso que os professores querem hoje em dia. Não colar de um certo site e colocar num trabalho e só entregar e ganhar nota. A gente quer aprendizagem. Vocês querem aprendizagem. Não só fingir, por exemplo. Ctrl+C, Ctrl+V, Isaías. Isso ajuda ou atrapalha? O professor disse, olha, se a gente só pega, né, e só vê um vídeo, o vídeo é rápido e a gente vai passando, limita, não é, professor? Limita a questão do cognitivo, do conhecimento, né? Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Pode? Assim, pode, mas isso não é uma coisa que a gente deveria fazer. A gente acha que está nos ajudando, mas de certa forma a gente está recorrendo a uma forma prática e a gente não está aprendendo nada com isso. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando tem trabalhos, eu gosto de recorrer a várias fontes diferentes, não só de sites, mas de livros, e desse conjunto de informações eu formar minha própria opinião e colocar ali no trabalho e entregar ao professor. Apesar de que eu só vou entregar ao professor, mas eu estou trabalhando não só a minha questão a mentalidade, não só o meu aprendizado, mas eu também estou formando uma base para mim mais para frente, quando eu precisar para uma entrevista de emprego, para um trabalho que eu vá fazer lá na frente, que essas informações que eu estou adquirindo agora vão ser muito importantes. Então eu acho que essa questão de Ctrl+C e Ctrl+V, que também seja um forte motivo para os professores pedirem trabalho escrito e não digitado, de certa forma é errado. A gente não está colaborando com nós mesmos. A gente está só deixando a nossa vida um pouco mais fácil e de menos qualidade. A gente só está... Menos qualidade educacional, né? Qualidade Menos educacional. aprendizado. A gente está perdendo conteúdo, a gente está perdendo aprendizado, que a gente pode levar para a vida. Ô Vinícius, conta pra gente como é que você nos contou anteriormente a questão quando você está estudando inglês e você faz o uso da internet. Você acha que isso lhe ajuda mais no aprender outra língua ou é melhor um dicionário? Bom dia, meu nome é Vinícius Santana, sou do 7º C e isso pode me beneficiar de alguma forma. Aliás, eu vou estar pesquisando alguma coisa, eu vou aprender, mas se eu não buscar entender, não vai melhorar em nada. E o dicionário de vez em quando é melhor, mas o problema é a atualização dos dicionários, vai mudando o idioma a cada ano, a cada dia. E assim, tem alguns tradutores também que não dá para confiar. O Google Tradutor só trabalha por palavra, dependendo da situação, Do contexto, né? Eles não vão mudar as palavras. Se você ficar clicando ali, as palavras vão mudar de hora em hora e você não vai entender nada que está acontecendo ali. Então, de alguma maneira ajuda, mas se você não buscar entender, pesquisar cada vez mais, não vai ajudar nada. É uma boa experiência essa que você está, né, trazendo aqui pra gente,
como pode beneficiar na questão da atualização dos verbetes, mas se você ficar apenas no Google Tradutor, por exemplo, acaba que você pode até sair do contexto, né? De um texto, de uma música, de uma conversação, não é isso, Vinícius? De vez em quando, no passado, geralmente, eu pesquisava, eu não estava conseguindo entender nada. Eu pesquisava e só colocava lá no contexto, e quando eu via o professor, achava que não tinha nada a ver, não tinha nada a ver. Então, daí, depois disso, eu fui pesquisando mais em outros tradutores. Na minha casa só tem um dicionário, então não tem muita opção. O dicionário é lá para 2016, sei lá. Então, de vez em quando pode atrapalhar. Eu já tirei algumas notas baixas por conta justamente de ter pesquisado no tradutor e não ter dado certo. Tá vendo? Agora, gente, eu queria trazer uma curiosidade para vocês que eu ouvi um dia desses. Vocês sabiam que tem alunos e alunas que estudam com a ferramenta TikTok? Alguém já teve essa experiência? Já? Conta aí pra gente, Yasmin, como foi essa experiência? Geralmente, eu uso o TikTok para ficar me distanciando um pouco da realidade. Mas em outras vezes eu também uso ele quando eu estou estudando ou fazendo alguma atividade. Isso não é certo, mas isso já entrou no meu cotidiano. Porque eu tô fazendo aquela atividade lá, eu estou prestando atenção naquilo, mas eu também estou prestando atenção no que está se passando, no vídeo que eu estou subindo, que agora o TikTok tem uma atualização de ficar subindo só, e é só deixar ela rolar. E eu tô prestando atenção na atividade, mas também tô prestando atenção no celular. E isso certamente é uma coisa muito errada que eu tô fazendo, porque realmente eu não tô aprendendo o que está na atividade, só tô respondendo. E não procurando entender o que realmente está se passando ali. Mas estou prestando atenção em coisas de fora, que não é do ambiente escolar. Está sendo copista, né? Deixa eu te perguntar, Zé. Eu vi esses dias uma pessoa que tirou 960 estudando as regras de redação no TikTok. Já viu coisa assim? Já estudou por ali, por essa ferramenta? Bom, além de eu ver isso no TikTok, eu já tive a experiência de procurar conteúdo sobre história e encontrar diversos assuntos lá que muitas das vezes eu não imaginava que seria tão profundo, porque, como a gente sabe, os vídeos do TikTok eles têm um tamanho um pouco reduzido, mas tem muitos criadores de conteúdo que verdadeiramente informam aquele conteúdo da forma correta e que pode ser usado sim para estudo. Uma das coisas que eu mais vi quando estava acontecendo o Enem foi a parte de os criadores de conteúdo do TikTok falando sobre a Constituição, sobre as regras, e a maioria das pessoas que fizeram redação do Enem usaram dessa parte. E eu creio que sim, o TikTok está sendo algo que pode usar como ferramenta de estudo, mas você tem que saber usar, assim como os outros aplicativos que você encontra no celular. Tá vendo? Alguém mais tem uma experiência de ter estudado alguma matéria com essa ferramenta TikTok? Sim. Fala aí um pouco, vocês. Isaías, Júlia, Wesley, se já estudaram. Então, Que matéria foi? foi história. História que eu acho que é um dos assuntos que o pessoal mais ensina assim no TikTok que eu já vi, né? Inclusive a gente, não aqui nessa escola, mas eu tinha um grupo de estudos que era pelo WhatsApp. Que agora até isso até a gente usa dessa forma para estudar quando a gente não pode ir para casa de outra pessoa. Nos tempos antigos você tinha que se locomover da sua casa para ir para casa de outra pessoa para estudar, para prova, coisa do tipo, trabalho. E hoje a gente pode fazer tudo pelo celular. A gente cria um grupo de WhatsApp e dali a gente consegue estudar para prova, trabalho e etc.
E nesse grupo de trabalho a gente combinou. A gente fica mandando coisas que a gente está descobrindo de acordo com o que a gente vai estudando. E beleza, vai todo mundo aprendendo junto. Aí tudo certo. Até que chega um amigo da gente no grupo e diz: ei, eu vou ensinar vocês a estudar agora. Aí ele vai e começa a mandar vídeo de TikTok justamente do assunto que a gente tava caçando já, e assuntos que a gente ainda não tinha estudado naquele assunto. E assim, isso foi uma forma da gente estudar. Um mandava um vídeo, outro mandava outro. Todos do TikTok, porque tudo com menos de 1 minuto. E a gente conseguiu tirar nota boa na prova, fazer um trabalho, inclusive, de história, só com esses vídeos de TikTok. Então, Conta a sua experiência, Evelyn, como foi? A matéria que eu estudei foi inglês, que se você era no celular, a gente viu coisas pra estudar inglês. E apareceu um vídeo que não era o que eu estava pesquisando, não era o que eu queria saber no momento. E apareceu esse vídeo sobre esse determinado assunto. E mais pra frente, o professor, ele acabou falando sobre aquele assunto. E eu já sabia dele. O TikTok, na minha percepção, ele é muito benéfico até certo ponto. Até o determinado momento em que a gente passa a se viciar. Por quê? Como Isaías falou, existem muitos vídeos que eles são reduzidos no TikTok sobre aquele determinado assunto. Porém, como eu já havia dito antes, muitos vídeos, tanto no YouTube, TikTok, qualquer rede social, eles nunca vão ter 100% as informações que a gente precisa. Por quê? Como eu havia dito no início, a primeira pessoa que obteve aquela informação, ela pegou através de um livro. E através daquela pessoa, aquele assunto foi passado de geração para geração. E a gente sabe que ao longo do tempo as coisas vão se perdendo. As coisas vão meio que, como é que eu posso dizer? Vão saindo, sabe, um pouquinho do contexto. Então, sempre vão haver vídeos ensinando determinado assunto, mas ele nunca vai estar completo. Se a gente for ver, como Isaías tinha dito antes, se a gente for ver 3 vídeos sobre o mesmo assunto, um vídeo ou outro sempre vai ter mais informação ou menos informação que o outro. Então a mesma coisa é no TikTok, que é uma plataforma, acho que é uma das plataformas mais acessadas do mundo. Então assim, eu não uso mais, mas muita gente usa. E é benéfico sim, é muito benéfico a internet até o ponto em que a gente se vicia a querer procurar só na... O moderno e na educação, eu acho, assim, na minha visão, não tem o certo e o errado na questão de usar a internet a benefício, né? A benefício. Possa ser que se torne errado quando você usa apenas uma forma. Você torna um vício, né? Ou um vício, né? Você fique viciado porque usou apenas uma forma. Uma dependência. Mas o tradicional... Uma forma de você buscar felicidade, muitas vezes vai encontrar. Um trabalho junto com a juventude, as crianças, o que eu quero buscar para a minha vida. Não é a formação, não é conhecimento, não é preparar a minha vida para o futuro profissional, futuro com o ser humano, na minha vida ética, moral, ser um bom profissional. Então, é isso aí, pessoal, é a gente buscar a essência. Qual é a essência? Nas redes sociais a gente busca algo que é interessante, mas nunca deve ser aquele ponto-chave que eu tenho que ver agora. Que eu tenho que ver o Instagram de fulano, eu tenho que acompanhar fulano de tal. É bom para o seu conhecimento, é bom para a sua vida, ou você vai se... ou aquilo é uma ação, uma vida que não tem nada a ver com a sua. Aqui tá, muitas vezes você tá vendo algo de alguém que na verdade não será uma verdade, que você é a realidade daquilo. se preocupar demais com a vida dos outros que se dá. Ou buscar a vida dos outros, ou buscar se espelhar naquela pessoa que muitas vezes está trazendo uma realidade para você. Então, quando a gente buscar a internet como fonte de comunicação, fonte de estudo, fonte de busca de conhecimento, de vários conhecimentos, nas minhas aulas mesmo eu tento buscar o seguinte: o conteúdo está no livro, tem um tema, tem um conteúdo, mas conteúdo de educação ambiental, de ciência, a gente busca trazer para o campo
por exemplo, o ecossistema, do natural artificial, porque o roçado, o meio ambiente está se degradando, porque a mata se degrada. Então vamos buscar isso aqui no livro, visualizar no meio, vamos fazer uns vídeos, vamos buscar desenhar esse cenário, vamos buscar reconstruir esse cenário e na internet. Então quando a gente for um parâmetro desse debate nosso questionamento, da busca da internet, dos conhecimentos e na busca do livro, a gente tem o quê? A integração de várias formas, de vários atores, de várias relações, muitas vezes do tradicional, do novo, desse toda a busca de conhecimento. Então, isto é benéfico demais para a gente, né? Então, Era só livros, a gente pegava um livro, outro livro, para chegar a um denominador comum, não é verdade? Então, o que a gente precisa hoje é fazer a questão da educação com um certo egoísmo. Que eu possa tirar da internet e dos livros o que é melhor para o meu crescimento intelectual. A essência, tá? Então, a internet é benéfica sim, tanto quanto o livro, certo? Então, a gente tem que usar tudo com moderação, com filtro, com energia, com gana, né? Com vontade de, mais tarde, nós sermos os melhores. Todo mundo aqui está buscando o seu melhor. Então vamos fazer das mãos aqui. E o nosso grito vai ser, sabe o quê? Todos pela educação. E a gente levanta as mãos, tá certo? Então, ó. Amei! Arrasou, Carla. Todos pela educação! Arrasou! Parabéns, gente.